Quinta-feira de novo, mais uma quinta, agora 19 horas. Tá calor hoje, hein, Rô? Nossa senhora, tá um sol pra cada um. Será que hoje vira uma cachaça? Hoje foi complicado. Esses dias aí tá tenso. Tá bravo, né? Tá bravo. Começo de ano, calor, cachaçinha, quinta-feira à noite é dia de começar a pensar no final de semana. Já começa tomando uma. E hoje o papo tá bacana, tá sério, cara. Hoje nós vamos falar com um cara industrial. Um cara que tem propósitos, pensou em detalhes, tá sendo muito bacana. E falar de boteco, falar de papo sério no boteco é coisa boa, porque a coisa flui de uma forma mais tranquila. A gente tava falando antes de começar que o assunto de empreendedorismo não é um assunto gostoso, falar delicioso, quanto falar de entretenimento, falar de viagem, falar de carro, de troca de carro, coisas que chamam mais atenção. Mas a gente faz um clima um pouco diferente, num papo, num boteco, exatamente para quebrar esse chatismo de falar, mas nós temos que falar. Falar de negócio é falar de momentos interessantes. O que o empresário fez de bacana, que traz para a gente uma experiência, uma ideia, e vai somar para você. Nós que somos empresários precisamos de ideias novas, de vivências. Fala-se que a teoria, na prática, a teoria é outra. Né? E é verdade, na universidade a gente aprende uma série de teoria que muitas vezes não funcionam aí na hora de implementar. Mas quando a gente escuta um empresário contando a história dele, aí funciona. Porque isso é vivência, aquilo que ele viveu. Então, cara, hoje o papo vai ser muito legal, tem um propósito muito diferente e você vai entender. Todo mundo teve alguém já, infelizmente, que passou por cirurgia, viveu com um idoso, com dependências, com deficiências, dificuldades. E aí esse cara montou uma indústria pensando com o propósito de salvar, de ajudar vidas, de facilitar a vida dos doentes. Isso é muito legal, você vai ver isso. Então não saia daí. Daqui a pouquinho, depois da vinheta. Ainda bem. De volta aqui para comer um torresmo, um parmesão, porque nós estamos falando com um italiano aqui. Sim. E um pão. Então, esse pão, depois eu conto do pão no final só, falou? Parece pão de cinema isso. Parece pão de cinema? Cara, pior que teve uma sem vergonha, vou chamar assim, viu, Leandra? Uma menina que veio aqui do SAP. Sim. E ela chegou aqui no final, ela começou assim, Alexandre, aqui ninguém serve nada para nós comer, isso aqui é tudo cenográfico, esse gordinho não traz nada pra gente comer. Daí eu falei, não, trago sim, tem torresmo, tem queijo. Roberto, obrigado, viu, por ter vindo. Roberto é italiano inteiro, cara, Beluco Compagnoni. Sim, a família toda originária da Itália, isso aí. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado a vocês, agradeço muito poder participar do Papo de Boteco. Acompanho os vídeos e, bom, espero que eu possa agregar e contar um pouco da história. Você pode, cara. Eu fui conhecer tua fábrica. Sim. E, é uma organização. Nunca pro dono é a organização perfeita. Nunca. O dono tá sempre insatisfeito, né? Não com o produto, com o resultado, mas assim, fala, sempre tem que melhorar, sempre tem que consertar. E de verdade tem mesmo. Agora, é raro encontrar com uma preocupação que você tem, com a pegada que você tem ali de... Eu vou falar assim, do nível não de chatice profissional, mas vamos falar assim, de critério. Isso é uma chatice que tem que ter. Porque a gente que sofre no final da ponta, né? Sim. Você tem uma fábrica, óbvio, você tem que ter uma série de processos, né? Mas eu acho que o principal é você ser o dono e saber quais são as dores de todos esses processos. É onde eu vejo que você tem que ter um negócio, saber o que está acontecendo. E muitas vezes quem olha de fora talvez pense, esse processo não parece muito claro, mas na cabeça de quem formatou ele ou quem está mantendo, ele funciona. E a equipe funciona muito bem. Você visitou, você viu que são muitas áreas. É grande demais. É grande demais. Né? E mais uma vez, obrigado. Cara, o que você está fazendo aqui você está doando o seu tempo numa quinta-feira à noite para tomar uma cachaça, é um sacrifício, né? É muito difícil, né? É muito difícil. Você tá vendo o meu semblante como eu não tô gostando. E à noite, cara, pra tomar uma cachaça e a gente falar de negócio. Pra quem tá participando, é aquilo que a gente falou na introdução aqui. Não é mais... Gostoso é falar de carro na internet, tanto que os assuntos que rolam o preço da Ferrari, é o cara que tá experimentando tal carro,
falando de motor, o cara que fala sobre potência de carro, o melhor carro para comprar, o cara bomba. Aí gente falando de moda, gente falando de emagrecer, não que a gente necessite. Eu não necessito. Você que tá eu mais acho fortinho, eu não. Não, verdade. O negócio, eu falei para um cara, semana passada veio um cara aqui, que é o Eduardo Beltrame, né? Isso, faz pães artesanais e tal. Mas eu gosto de chuchu só. Tomate, chuchu, uma saladinha. Só isso eu como. Quando ele tiver colocado entre as fatias do no churrasco. meio do pão, no meio do pão de... Não, cara, e esse cara foi fantástico. E é uma indústria também de panificação. Um cara sério demais e muito legal. E aí a gente traz pessoas para falar sobre experiências vividas e você doar seu tempo para o empreendedorismo, para gente que tem dificuldade no dia a dia. A gente discute com empresários o tempo todo, aí você fala, puta, cara, tem modelos de negócio que funcionam. E Sim. você vem contar aqui aquilo que você fez e que deu certo. Exatamente. Né? E que não deu certo no primeiro momento, e se adaptou e deu certo no segundo momento. É assim, né? Sim, o negócio sim. é isso, né? Eu acho que é muito interessante o que você está falando com relação à internet, né? De falar de empreendedorismo e você falar de coisa séria, você não vai conseguir like. Porque é um negócio chato, falar de imposto, falar de vivência. Aí muitos negócios têm aí nomes bonitos, né? Startup. E na verdade, na real, a gente não usa essas palavras, a gente está ali preocupado com as guias de impostos, com o RH, com o pessoal, e não usa esse tipo de nomenclatura, nem essa vivência para ganhar esse tipo. E como que você vai falar isso na internet sem ser chato, né? Não, então, e aí você começa a tornar menos chato, é o que a gente tenta buscar. Sim. E Roberto, você vê, todo mundo mostra uma realidade na internet diferente daquilo que é. Exatamente. Isso é fato. Quando você começa assim no popular, né? Lógico, todo mundo é rico, todo mundo viaja, parece que tá todo mundo viajando, tá todo mundo nas Maldivas, tá todo mundo na praia o tempo todo, tá todo mundo, dando bem em todos os aspectos, se dando bem, e não é assim que funciona. A gente tem que tomar cuidado com isso, é seletivo, né? Outra coisa, tem treinamentos que você falou de frases, né? Americanizar a coisa e tudo mais. Mas você sabe, a gente teve junto por vários momentos, conversando, trocando negócio, trocando ideias sobre negócio. Mas a gente não tem essa questão de... você precisa mostrar no meu carro ou na minha roupa quem eu sou, é porque a capacidade do dia a dia eu não tenho. Exatamente. Sabe assim? Então eu preciso ter alguma coisa de apoio para eu mostrar. Ou então a gente fazer alguma coisa mentirosa. Então vamos falar assim, assista o Papo de Boteco porque você vai ficar rico em 3 episódios. Você fala, não rola, não vai ficar. Não é assim que funciona. Não, você escuta muita coisa, assim... Vou começar servindo uma cachaça para você. Legal. Você vê muitas situações em que você vê... Eu estava vendo, né, internet outro dia, aí eu vi esses caras aceleradores de negócio, aí eles falam assim, eu tenho 20 empresas... Invisto em 20 startups, eu falo, poxa, eu já ocupo todo o tempo da minha vida fazendo direito um negócio de uma empresa, e eles falam que esse negócio é sensacional, 100 mil, que em 3 meses vai virar 1 milhão. Eu não sei como eles conseguem esse tipo de coisa, porque a realidade é que você tem que realmente trabalhar muito focado naquilo que você vai fazer. Não faz o menor sentido esse papo dentro, né, desse mundo de internet. Mas a vida inteira o povo vendeu coisa e achando que ia ficar rico e as pessoas compram. Tem público para comprar. Claro, eu não posso tirar o valor total da coisa. Existe, por exemplo, palestras motivacionais. Daniel Godry, que é um cara antigo. Perfeito. Você fala o Max Geringer, que traz ideias com base numa experiência. O Max esteve conosco no primeiro papo. Sim. O primeiro papo de boteco foi com ele. Professor Marins, pessoas antigas que traziam ideias, motivações e tudo mais. E que tem o seu valor, não tenho dúvida disso. Que a pessoa sai com uma empolgação, uma motivação, isso é importante. Sim. Mas existe um momento de formação, que é onde a gente precisa colocar conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui é um momento de formação. Colocar a tua ideia e tentando mostrar para você que é empreendedor, como implementar aquilo que você está colocando. Exatamente. Vamos brindar? Saúde. Tomar uma para começar? Uma primeira... Essa é uma cachaça da região. Maravilha. Ela muito boa. não queima mesmo, né? E é uma cachaça que a gente faz aqui. Eu busco. Você vai ganhar, preciso te presentear aqui já. Essa é teu. Maravilha. Essa é uma cachaça para você. Quero que você prove. Muito boa. Produzida aqui na região. Prove com responsabilidade. Depois você. Sim, você foi na minha sala ver que eu tenho algumas bebidas na sala.
Mas vai eu não tá lá provei pras porque eu tinha que nossas- dirigir na sequência. Mas eu vou mais tarde. Lá e Você vai fico ver no que eu hotel tenho em lá. Itatiba. Né? Acabo ficando no hotelzinho em Perfeito. Itatiba lá e aí a gente pode tomar. Ótimo. Vou de Uber já, né? Já resolve. Mas vamos lá. E aí Maravilha. experimenta esse torresmo também, cara. Sim, sim. Você provou, né? Um pouquinho. Sim, tava comendo agora há pouco. Imagina. Daqui a pouco chega a Meg aqui, ó. Olha lá. Adivinha pra quem que ela vem. A Meg Escuta é o a nossa barulhinho? mascote. Hã? Aí Escuta ela o barulhinho? come, é carne, né? Proteína, meu. Sim. Não é? Tá gostoso, tá gostoso. maciozinho. Tem um parmesãozinho também. Muito bom. Que E, legal. e, Roberto, nós estamos falando sobre essa questão da seriedade. O processo industrial, ele depende dessas verdades, né? Quando a gente está falando de pessoas que estão vendendo qualquer coisa e as pessoas estão comprando qualquer coisa. Sim, acho que no começo, quando você fez a abertura, você falou de propósito, né? Eu vim oriundo do ramo de serviço e quando eu parei com esse ramo e falei eu quero produzir alguma coisa, eu não acredito que quem vá produzir não tenha um propósito, né? Lógico. Não vá fazer um produto que vai entrar na casa de uma pessoa. No caso, eu cuido da parte de saúde, mas você não pode começar uma coisa, botar uma ideia sua, botar um nome, se você não tiver um propósito, né? Então, meu propósito sempre foi fazer um produto para aliviar a saúde das pessoas que estão acamadas e fazer com que... Então, às vezes as pessoas até pensam que nós, empresários, não começamos o negócio dessa maneira. Na verdade, é dessa maneira mesmo. Esses negócios acontecem num boteco mesmo, né? Então, historicamente, eu comecei essa empresa numa reunião, numa mesa de um shopping. Eu chamei os meus sócios e, quando eu os conheci, eu levei eles para o shopping Jundiaí, sentei, vamos conversar no café aqui, a gente fechou o negócio para sermos sócios, que eu falei, pô, gostei da ideia. Então, você tem que trabalhar, ainda mais no ramo de saúde, com muita seriedade, né? Você tem que ter um produto que realmente vai fazer a diferença. E não dá para fazer um produto mais ou menos. Não. Né? Como trabalhar, falar assim, você vai competir com a China. Eu nem penso em competir com a China, porque eu me sinto anos-luz pela seriedade, pela qualidade do produto, do que qualquer pessoa... Muito melhor, lógico. Não tem nem o que dizer. Então, você tem que ter processos muito sérios, propósito muito sério para industrializar. Você acaba quebrando uma teoria minha, né? No sentido de falar, bom, eu não preciso vender produto de qualidade, eu preciso vender o produto e escolher primeiro o público para quem eu quero vender. Sim. Tem gente que não está preocupado com qualidade, ele quer... Mas isso serve para roupa, por Sim. exemplo. Eu não quero uma qualidade de camiseta, dane-se. Eu quero uma camiseta qualquer e quero pagar barato, quero comprar 20 por R$10 e tchau. Beleza, né? E tudo bem. Uhum. Existe o público que consome camiseta 20 por Sim. R$10, né? Sei lá, Sim. não sei qual é o preço. Mas assim, não tá ligado, não tá preocupado com isso. Mas a questão do propósito aí, no teu caso, que é um produto hospitalar, a Aquasono surgiu com esse propósito de vender para o hospital. Eu tava vendo, eu observei que as pessoas ali, me parece assim, cara, todo mundo que produz um colchão inflável, você trouxe várias coisas, deixa eu ver aqui primeiro. Antes da gente falar disso, conta o que é isso aqui. Isso daqui Essa é uma boia. espuma. Isso, Não é uma boia, parece uma boia. Não é uma boia. É um assento, né? Você vai ver aqui que assento. são várias variações de assentos. Tá. O objetivo desses assentos é você utilizar em cadeiras de roda, cadeiras de banho. Então você vai ter aqui esse formato de ferradura onde você pode atribuir à cadeira de banho um conforto maior. Normalmente quem usa cadeira de banho está numa situação de muita vulnerabilidade, né? Então você precisa criar um certo conforto para essa cadeira. Então você tem algumas coisas que são... o objetivo de estar com PVC é que você pode usar no banho, em qualquer outro lugar, sentado, né? Então você tem com orifícios quando você tem uma série de cirurgias na parte retal, próstata, enfim. Todas Quadril, talvez? Quadril e tudo mais. O que é isso aqui que você mostrou aqui nessa... É um colchão? Isso aqui? Na verdade, é que não dá para ver direitinho, mas aqui embaixo tem um e-book, né? Um assento de banheiro, como se fosse um assento de banheiro. Tá. Então, quando a pessoa, por exemplo, tem uma cadeira de banho, mas ela não tem dinheiro para comprar uma cadeira que ela possa sentar ao sol, então a gente tem um produto que você encaixa, então você tem aqui um madeirite, um PVC e uma espuma para que a pessoa possa levar essa cadeira para tomar banho de sol. Só produto para hospital, relacionado a... Só produto... no hospital, para tratamento... para distribuidoras, para ortopedias, mas é voltado exclusivamente para a prevenção da úlcera de pressão.
Legal, né? legal. Para você não ter, como você sabe, o nosso maior órgão, né? O maior órgão do corpo é a pele. E a pele, à medida que a gente vai envelhecendo, ela vai tendo menos possibilidade de regeneração. E aí é que começa a úlcera de Scala, né? Isso aqui é um colchão. Não, o que é isso aqui? Isso aqui é uma embaixo. almofada, Uma almofada. né? É, no conceito Mas de ela é colocar... pesada. O que é? É gel, né? Tem Ah, é gel clínico aqui. Tá. Então eu tenho uma linha toda com gel. Além de você ter a com espuma, você tem a de ar, você tem a de água, que você pode colocar água, e tem a de gel. O gel, assim, Depende do regiões de tratamento. muito calor, aí você precisa, dependendo do tratamento, você usa o gel. E o objetivo dessas almofadas é que realmente a pessoa se mexa, não fique fixo, para que isso faça a regeneração das células da pele, né? Você Mas pode eu vi que verificar você- quando a gente é mais velho, que a gente põe o braço aqui na mesa E marca. e marca. Só que cada vez que você vai ficando mais velho, você vai vendo que vai ficando mais vermelho. Quando você é muito velho, não regenera mais. Essa marca acaba ficando mais roxa. Essa marca começa a criar úlcera de Scala. Ou seja, a pele não regenera como a juventude, né? E a gente fica o tempo todo pressionando alguma coisa no corpo, automaticamente o corpo E aí já se você regenera. usa algum Sim, adereço aí pra eu encostar sim, e a gente proteger. a gente tem até um kit para colocar aqui quando a pessoa tem mais idade, coloca 2 almofadas de gel aqui para colocar o braço, para não ficar direto numa coisa O sólida, cara para trabalha não no machucar. escritório, coisa assim. Tendinite. Então tem vários itens que você tem aí para Isso proteção tudo do é corpo. vendido onde? Tipo em cirúrgica, aquelas lojas cirúrgicas? São esse tipo de vendidas em coisa? distribuidoras, alguns hospitais eles fornecem. A grande massa são de cirúrgicas e ortopédicas, né, lojas ortopédicas. Enfim, a gente vende também em licitação, quando órgãos públicos pedem também, que a entendi, gente tem uma outra divisão de alumínio, né, e aço carbono também, que faz eu vi lá outras áreas. Faz o andador, aquela Faz bengala, andadora, bengala, muleta. muleta, tem a bengala canadense, escadinha. 100% para a saúde. Tirando a questão da espuma que a gente vai falar daqui a pouquinho. Todas as minhas, coisas. todas as minhas espumas também são voltadas com formatos para a saúde. Então você tem um taxista que precisa usar o dia inteiro. Entendi. Você tem uma pessoa numa cadeira de roda, precisa que aquela cadeira de roda tenha um pouco mais de conforto. Até sentar num sofá, às vezes ela precisa desse. Isso é legal. E aí você me explicou lá sobre dureza, sobre densidade, tem, sobre isso, sobre aquilo. Tem várias densidades, pra cada uso aplicações para cada situação. É um processo. E como eu te falei, agora a gente vai desenvolver a área cosmética saúde, né? Agora em 2023 a gente começa. Óleos. Que são produtos, cremes para úlcera de cremes. Scala, onde vão ter dentro deles óleos de ozônio também para regeneração da pele. Isso. Então eu vou fazer um produto meio completo para regeneração da pele. Então você tem lá a pessoa acamada, sofreu acidente de moto, sei lá, qualquer coisa aí que a pessoa esteja na cama. O problema normalmente é tratar de infecções e úlcera de Scala. São as duas principais coisas que atacam qualquer acamado. Muito legal. E não tem jeito, né? E é grande o leque, né? Porque eu vi que você tem Sim, colchão de água, colchão inflável, colchão de hospital mesmo, né? Aquele colchão que vai na cama do hospital. Sim, em vários formatos, né? Você vai ter em várias situações. No total, a fábrica tem 130 itens. Na faixa de 130 itens. Então é um catálogo bem grande para praticamente a gente consegue lotar uma cirúrgica inteira. Eu percebi, isso conhecendo ali, conheci bastante gente. Conheci teus sócios, conheci o filho do teu sócio. Sim. Na parte da espuma, né? Sim, não é isso? Que estava na área da espuma. Sim, da parte da família do meu sócio, realmente os filhos trabalham, né? Eu tenho uma no financeiro, tenho uma numa área de produção e eu tenho outro filho numa outra área de produção. É isso que eu ia entrar no assunto. Uma coisa é o cara... Todo mundo tem seu propósito, que é o que você estava falando ali pra gente, né? Mas, por exemplo, o cara faz pão. É claro, é um produto para alimentação, tudo certo, tem o carinho, tem tudo mais. O outro tem uma fábrica de essas confeitarias, que fazem bolo, franquias de confeitaria e tudo mais. É muito legal, é um produto de venda, cachaça, né, bar e tudo mais. O cara produz ali a bebida e tudo mais. Mas eu percebi ali um carinho especial e até um clima diferenciado na fábrica quando eu conheci as pessoas. Sim. Cara, putz, imagina, né? Todo mundo teve uma história para contar. Então, meu avô passou por dificuldade, meu tio passou por... Minha mãe, eu que cuido, sei lá. Cada um tem uma história relacionada à saúde. Quer dizer, uma debilidade, uma necessidade especial e tudo mais.
Eu acho que isso faz com que as pessoas tenham uma sensibilidade maior quando elas estão produzindo, inclusive, não Sim, faz, sim. cara? Na verdade, o que eu tomei desde o começo, que é quando a gente montou a fábrica, duas coisas que eu sempre levei em consideração. Primeiro, a gente vai colocar algum herdeiro, a gente vai colocar algum filho, você vai começar de baixo. Então, os filhos dos meus sócios trabalham na produção. E não são chefes de produção nem líderes de produção, eles trabalham na produção. A outra filha, que trabalha no financeiro, começou como auxiliar de financeiro, até ela se tornar nossa assistente e ser nossa futura gerente financeira. Então, primeiro, eu sempre tomei esse cuidado, até com os meus filhos que ficaram, bem, enfim, meus filhos estão tomando outros rumos áreas, profissionais da vida, né? Mas os dos meus sócios, eles estão realmente conhecendo o negócio desde do começo. E uma outra coisa que eu percebo, às vezes, os empresários industriais não fazem, é levar para os seus funcionários o bem que você realmente faz. Então, uma crítica construtiva de um cliente, uma melhora, um vídeo, né? Então, eu coleto essa informação fora e trago para dentro da minha fábrica. Olha o bem que vocês fazem. Olha esse texto. Legal. Então, nós temos alguns meios de comunicação dentro da empresa, WhatsApp em grupo e tal, e eu divido muita informação do bem que o produto faz lá fora. Lá fora, e a gente discute muito isso. Fala, olha, se não é para fazer um produto bom, um produto que realmente faça diferença, não trabalhe aqui, né? Você realmente tem que fazer um produto que funcione de verdade, que agregue para as pessoas. Claro, né? Aqui diretamente, né? Porque, sim. Imagina, o seu produto rola dentro de hospital, na casa das famílias, todo lugar. E teve algum caso que você dividiu lá dentro, que você fala, puta, esse assunto rolou, foi até comovente, foi uma coisa até bacana. Sim, já teve assim, áudios de clientes, né? Assim, enfatizando a cura. Não digo a cura porque meu produto não faz a cura, mas a melhora da mãe dela. E ela tá lá deitada, ela estava em home care, né? Então o produto estava sendo usado dentro de casa. Mas aí o lojista nos compartilhou, falando assim, olha, minha mãe tá muito bem, esse colchão ajudou demais a recuperação dela, enfim. E como você trata um assunto de saúde, por exemplo, a gente sabe que isso é um produto plástico, né? Ele sempre está passível de estourar, né? Óbvio, como qualquer produto plástico. Então, a gente não dificulta nenhum tipo de troca, e isso é um conceito que eu levo desde o começo, que eu falo, olha, mesmo se o gato da cliente arranhou um negócio e furou, troca, dá outro. A pessoa não está me pedindo, não é um presente isso. Ela está precisando. Então vai lá, dá o produto para a pessoa, mas eu vou tomar um prejuízo. Mas não é esse o objetivo. Dá o produto porque se ela comprou um produto, ela precisa realmente. Não é um negócio que, se não cura, pelo menos cura a dor. Ajuda na dor, né? Não cura, mas ele dá uma qualidade de vida diferente pro cara, entendeu? Né? Pô, é uma outra coisa. E é interessante, sim, porque você percebe que tem gente que adapta. Sim. Pela condição. Talvez a condição dele não é de comprar, não é um produto, claro. Eu vi todo o processo ali e tem toda uma... Eu tento lembrar o nome da solda que você fala, uma solda eletrônica. Isso, é solda eletrônica. Solda eletrônica. Solda eletrônica. Cara, é muito legal a coisa ali. A maneira como se faz. A passagem de corrente, né? Então, na verdade, ele solda o plástico através da passagem de corrente elétrica. Só fica uma chapa entre os dois ferros, porque senão explode, né? Senão queima e sai faísca. Então, tem uma chapa. Essa chapa é específica para solda eletrônica. Então, daí a gente faz a solda e cria os formatos nesse colchão e os formatos de enchimento para que ele traga esse conforto e essa redução. Isso quer dizer, ali, porque, né? pô, ele é muito específico, ele né? podia ficar um pedaço ali de, sei lá, que pontudo de alguma coisa do próprio plástico. E aí não, cara, tem todo um carinho ali, porque a pessoa vai deitar naquilo, pode machucar, pode ser pior, né? Exatamente. E dá uma qualidade de vida legal. E eu gosto de ver, eu senti sim um clima diferenciado, porque, pô, eu tô fazendo para alguém que vai ter uma qualidade de vida melhor. Isso é tocado, vocês discutem sobre isso constantemente com a equipe? Você falou do WhatsApp que você coloca cases. Okay. Sim. Mas nas conversas o que a gente tem dentro da área administrativa, a gente conversa bastante sobre como a gente tem que atender o cliente, por que ele está comprando, e você pega assim a equipe. Então a gente tem uma bióloga na empresa e a gente sempre pede para passar
essas informações, falar de como funciona esse produto fora, que benefício ele está trazendo, para os novos que vêm, né? Porque assim, a cidade onde eu tô é polo desse material, né? Então as pessoas já trabalham, muitas delas já vieram trabalhando dos outras, às vezes das outras empresas, elas acabam como pessoas de concessionária, passam de uma concessionária para outra, na cidade que a fábrica está, eles também vêm com esse know-how, né? Claro. A gente só passa que o conceito da empresa aqui é outro. Olha, você está fazendo um negócio para a saúde de alguém, faça com muito primor, faça realmente com vontade. Quando você vem, você faz a diferença na vida de alguém, né? Você realmente, você cura uma pessoa ali de uma dor. Lógico. Que você vai curar, assim, o negócio não, mas você vai trazer uma qualidade de vida, como você falou, que é fora do comum. Então a gente passa esse tipo de informação, digo constantemente, mas a gente, por departamento de vendas, a gente passa isso quase que toda hora, né? Claro, o pessoal ter esse entendimento. Assim, porque até para ele entender que ele não tá vendendo pastel, né, bicho? Porque senão ele fala, olha, encontrou baratinho ali, então, mas não é o produto. Às vezes eu tenho um concorrente que tirou pedaço do colchão, sabe? Vendeu sem a cabeceira. Aí vem o cliente e fala, escuta, abre aí o colchão. A gente fala, abre o colchão, dá uma olhada aí, ó. O cara tirou uma parte do colchão, é lógico que tá mais barato. Entendi. Mas como é que a pessoa vai deitar com a cabeça aí agora? Você passa por essas coisas. Você tem preocupação, assim, por exemplo, se eu fosse... Você tem cliente gordinho, né? Não sei por que a pessoa fica gorda também, eu não consigo entender. Eu tô tentando entender também. Como é que o cara... No auge dos... Por que, Rodrigo? Dizem que é a câmera. Diz que é a câmera. Hoje em dia todo mundo tem câmera no celular, né? Sei. Às vezes o celular com 3, 4 câmeras, o cara guarda 3 vezes. Entendi. E tem, né, cara? Porque você fala, isso é um conforto, e na verdade pro cara... Tem isso na hora de vender, você fala, tem pra peso específico, como é que é o negócio? Não, na verdade... já preparei para 200 quilos. Eu vou ser bem sincero, o produto é homologado para 130 quilos. Não, mas e o cara é gordo, se for 30 eu testo com o carro passando em cima. Se você for no site da Aquasonos, eu tenho uma picape S10 e agora eu coloquei um Civic, um New Civic passando em cima do meu colchão com as duas rodas. Então assim, eu testo com 600 quilos. Então não é a questão de peso, né? Questão mesmo que você acaba não tendo uma vida muito longa, é o uso mesmo, né? É a maca porque que tinha plástico, o ferrinho e furou. Porque a pessoa sentou com alguma coisa no bolso e estourou. Sim. É a agulha que foi dar injeção, mas não viu e furou com a agulha o colchão. São esses detalhes. Né? Não a força, porque realmente a gente homologa um peso muito abaixo do que realmente ele suporta. Muito abaixo. Quando você começou, porque você veio no ramo de tecnologia, você começou lá atrás em Itaquera? Não. Na Conselheiro Carrão. Foi Itaquera. Lá na Vila Carrão. Na Vila Carrão. Meio Vila Formosa, Vila Carrão. Itaquera para mim é uma região... Itaquera é mais para frente, mas é uma região nobre de São Paulo para mim. Sim. É a região mais nobre de São Paulo, é Itaquera. Por quê? Porque tem um manto sagrado. É verdade. Tem o Itaquerão, né? É verdade. Não é, Rodrigo? Ali, é Itaquera a região, não é? Ali premiou a região. Não é? Você é corintiano, então, também? Raiz. Aí complicou, sou mais fã da Barra Funda ali. O Barra Funda não tem muita coisa boa, não. Barra Funda, puta, você é palmeirense? Lascou-se, né? Já tá até pensando em trocar equipe agora. Você é corintiano, eu fico. O Roger... Não, mas o Roger é corintiano, raiz também, né, Roger? E você trabalhava com tecnologia, você trabalhava com sistema. Sim, eu a minha vida inteira trabalhei com tecnologia, tive uma empresa na região do Tatuapé, com sócios, enfim, uma equipe muito grande, chegamos a ter mais de 380 funcionários e, enfim, acho que chegou um momento... Era o foco mesmo da empresa? Era outsourcing de profissional, instalação de data center, enfim... suporte, de passar cabos, tudo. Montávamos vários cabeamento de órgãos públicos, montagem de departamentos, né? E além de órgãos públicos. Sim, faturava bastante, uma empresa bem conceituada no mercado. Só que muito grande a gente deixa a nossa saúde, como eu tinha comentado, né? A gente deixa junto. Quando a gente vira empresário, a pessoa pensa assim que ele é empresário, tá rico, tá lindo, vai lá, ele tá só se divertindo. Não, a gente ouviu isso esses dias, né? Sem falar em política. Sem falar em política, a gente escutou essa besteira esses dias. Empresário não trabalha, só se aproveita da equipe. Sim,
E com essa empresa aí também foram algumas visitas ao hospital com relação à saúde, né? Tá. E aí que eu achei que já não dava mais. E a né? migração para um produto que fizesse bem para a vida das pessoas. Isso. Aí então, ligou por quê? Qual foi a... Então, teve o que aconteceu? Na verdade, eu parei, né? Aí você tem que dar uma parada para dar uma limpada na alma, né? Falar assim, bom, para onde eu vou? E a única coisa que eu tinha na minha cabeça é que eu queria produzir alguma coisa. Eu falei, eu não vou prestar serviço, porque prestar serviço, na minha concepção naquela época, eu achava que, bom, eu faço um trabalho e eu sou esquecido depois, né? Eu queria deixar uma marca, eu queria ter um produto que eu pudesse... Eu falei, eu tenho que trabalhar com algum produto, eu preciso fabricar alguma coisa. Então eu fui para Guarulhos, eu rodei, eu fui atrás de uma fábrica, comprei uma fábrica falida, né? Que fazia a mesma coisa? Não, que fazia produto para risque-rabisque, chaveirinho, que era brindes. solda eletrônica, Sei. mas eu comprei uma fábrica completa com máquinas de solda eletrônica. Até então não sabia desse ambiente aqui. Tá. E aí montei toda a fábrica, estruturei tudo e começamos a trabalhar. E aí vendo que eu estava naquela época com máquinas demais, falei, deixa eu colocar algumas para vender, porque eu tinha mais de 12 máquinas, eu estava começando, eu não precisava, eu realmente tinha comprado. Aquele cara vai se aventurar e não... Comprei uma fábrica gigante, não tinha muita noção. Por acaso, na venda da máquina, encontrei pessoas dessa cidade procurando e vieram até mim procurar máquinas. Aquela visão de empreendedor, falar, opa, com o que vocês fazem? Pô, vocês trabalham com saúde? Vocês podem parar um minutinho e me explicar um pouco melhor, né? E eles me explicaram mais ou menos, eu falei, legal, vocês vão decidir sobre a máquina e tal. Daí eu liguei para eles de volta e falei, vocês querem me encontrar num shopping que eu quero bater um papo com vocês? E foi nessa que eu falei, olha, eu entendi bem o que é, vamos montar um negócio assim, assim, assim. Isso foi setembro de 2015, mais ou menos. Tá, faz 8 anos. 8 anos. Aí setembro de 2015, pô, a gente vai, não, a gente monta com você, tal, a fábrica tá toda aí. Então eu entro com a fábrica. Isso lá em Guarulhos? Não, eu tinha levado de Guarulhos pro Carrão. Você levou Eu cheguei a levar pro Carrão, toda. pra Vila Carrão e montei lá. Tá. E na época, pô, duas pessoas sensacionais, né? O Hamilton, que é o meu sócio hoje, que tá comigo, e um outro sócio que infelizmente já não está mais com a gente, ele foi para outros negócios, mas no começo a gente discutiu, montamos um negócio junto e começamos a tocar um ano esse produto. Mas não foi nem... É que a pessoa pensa assim, pô, a gente tem uma ideia, já põe em ordem, já sai vendendo. Não, a gente começou em setembro e foi fazer a primeira venda em março de 2016. Porque eu tinha embalagem para projetar, eu tinha tanta coisa para projetar e a ansiedade de querer vender, eu falei, não, a gente vai projetar tudo e nisso é aquele negócio, vai gastando dinheiro, né? Vai projetando e vai gastando dinheiro. Aí a gente chegou num produto final, falou, beleza, fevereiro, vamos começar a divulgar. Cara, você falou uma coisa interessante agora, isso é importante, desculpa os cortes. Imagina. Mas aí você traz pra gente que está assistindo a importância do planejamento na hora de você comprar. Você sabe que a gente começa a olhar e fala assim, tudo que você quer montar, ou quase tudo que você pensa em montar, funciona. Sim. Qualquer coisa. No então, papel tudo funciona. E pode até funcionar também depois. Sim. Pô, eu quero pegar um hipermercado, um Extra, um Carrefour, sei lá, um Walmart, e eu vou montar um hortifruti em frente, uma barraquinha. Funciona? Pô, funciona. Funciona. Eu vou identificar todas as cagadas que esse cara faz dentro do negócio, porque eles são muito grandes, talvez não tenha a mesma qualidade de uma coisa que eu possa manusear, e vou transformar em diferenciais para o meu negócio. Sim. E vou fazer na porta do cara. Pô, legal, legal. A grande questão é como. E aí você está mostrando um negócio. Comprei uma fábrica falida. Pô, primeiro, de repente essa fábrica falida teve uma análise para saber falida como, em que momento, vou comprar para quê, vou desenvolver. E depois surgiu uma oportunidade na sequência que você também estudou, não saiu produzindo e vambora. Que é o que acontece, cara. Sim. Você percebe assim, vambora, vamos, então vai, traz para um galpão, já começa a produzir, amanhã tem que vender, quem sai vendendo, quem não sai vendendo, qual é o preço? Foi um trabalho muito demorado, Alexandre, porque quando eu peguei essa fábrica que eu estava com esses dois aí para decidir isso, eu ainda tinha que me inteirar de muita coisa, né? Então, quando a gente realmente decidiu, a gente não tinha crédito no mercado para fazer compra de plástico, a gente não tinha ideia, eles sabiam o que fazer, então eu tinha que extrair quantos itens a gente vai sair de uma vez só, qual vai ser a cor do produto, qual vai ser a embalagem, então a gente ficou
setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses projetando, e esse projetando gastando dinheiro. Com os meus sócios indo da cidade, que a cidade fica a fábrica fica em Itatiba hoje, né? Sustentando o custo deles, Itatiba, São Paulo, arrumando fábrica, Itatiba, São Paulo, todo dia. Já não estava mais no carrão nesse momento. Eu ficava no carrão com a fábrica, eles moravam em Itatiba, então eles ficavam vindo até a fábrica fazendo. E ficaram 1 ano fazendo isso, vindo para São Paulo 1 ano. Então, até que a gente liberasse, tinha muita coisa a ser decidida. Eu digo assim, e a ansiedade para quem não entende que praticamente você tem que planejar por 90% das vezes, 10% é o suor de você fazer a venda, né? Eu estou perdendo dinheiro, mas pelo contrário. Eu vou perder muito mais dinheiro se não houver o planejamento. Então a gente começou, quantos itens vão ser colocados no mercado? Legal, hein? Como que a gente vai atender? Se for a troca, se tiver que fazer uma série de coisas, quem vai atender? Qual vai ser o telefone? Qual é a logística? Como é que vai ser quem são os representantes que a gente vai contratar? Então ainda viaja para alguma cidade, vai buscar representante, liga para os caras. Então tinha muita coisa a ser projetada. Mas graças a Deus, quando você faz isso tudo direito, o primeiro faturamento naquela época, lembro até hoje que foi motivo de brindar assim, um produto que nem existia, foram 23 mil reais, assim, e 23 mil reais para quem já estava gastando. Pois começamos a vender porque o pessoal abraçou testar. Então eram pedidos de 1, 2, 3 itens, 1, 2, 3 itens, porque os clientes queriam testar essa nova marca. Claro, não conhece, lógico. E foi muito satisfatório, pô. Você fala, hoje, graças a Deus, eu consigo faturar muito já mais. Era Aquasonos. Sempre foi Aquasonos. A Aquasonos, ela vem de foi a marca de uma linha de produto muito mais no passado, né? Que na verdade foram os meus sócios que sugeriram. Falaram, tinha uma marca de uma linha que se chamava Aquasonos. Pô, vamos botar o nome da empresa de Aquasonos. Né? Que legal, ele se deu muito bem, né? Sim, porque ele denota aí estar deitado, né? O sono, água, enfim, sim, conforto. E é o alívio, enfim, a gente tenta aí. Foi dessa maneira que a gente vai ter uma linha cosmética agora, no futuro vai se chamar Aquazon, que vai ser toda uma linha cosmética utilizando o óleo de Scara, né? O óleo de ozônio. O óleo ozonizado, óleo ozonizado. Ozônio virou milagreiro o negócio, né, cara? Pra tudo. Sensacional. Eu conheço uma fábrica... e é sensacional. Tem um amigo que tem uma fábrica ele faz beneficiamento de verdura. Então... tira salada lavada, sabe? Você compra alface e tal, já higienizado e tal. Ele brinca que se você achar um bichinho, como é que fala? Um bigatinho, coisa assim, até ele tá higienizado, pode comer à vontade. Porque, e é com base no ozônio, eu não sei exatamente como funciona. Pra tudo, né? Piscina, hoje os caras fazem natação. Pra tudo, ozônio, você faz ozonoterapia. Você pode colocar na parte íntima, por exemplo, a gente vai lançar 8 produtos, que são 8 produtos que vão ser para o corpo, para o rosto, para a dor, para a parte hot, que seria a parte de saúde das partes íntimas, enfim. Legal. É uma infinidade. E o ozônio é um acelerador. Agora, sempre voltado para a saúde. Negócio, sempre uma coisa puxa a outra, para a saúde. Sempre voltado para a saúde. Eu achava, sem brincadeira, comecei a pensar depois que a gente conversou, que a Aquasonos é porque o Roberto ele é fã de barco, de água. Sim, você navega, você tem barco, você vende barco, comercializa barco. Sim, eu faço algumas coisas aí fora o trabalho. Deve ser Aquasono porque você dorme no barco. Pensei. Não. Então, o negócio com barco veio até depois. Eu troquei algumas coisas enfim, no começo até da Aquasonos eu era lutador de jiu-jitsu, né? Então também sou faixa preta de jiu-jitsu e depois que eu larguei falei, bom, preciso ter outra coisa. Não, você largou. Parei. Parou. Parei, também. Depois virei CAC. Você percebeu que eu parei também? Então a gente para, acontece isso, a gente come torresmo. Boa, come torresmo. Depois disso virei CAC, então eu tenho o prazer também de dar tiro. CAC, atirador, né? Atirador. Então eu também sou atirador. Não tinha te falado? Eu sou atirador. E aí, depois disso, eu falei, bom, vou fazer alguma coisa na água também. E aí, eu gosto de barco. E nesse negócio acabou levando a fazer alguns negócios com barco, que também é prazeroso, porque as outras pessoas
você vende um barco e você fala para a pessoa, ensina, fala Isso como veio depois. Você navegar. comprou uma fábrica falida, planejou a Aquasonos, ficou bilionário. Bilionário por Tem tua o conta. maior. O Rodrigo e Roger tem o maior iate do Brasil, tá com ele. É isso? Sim, claro. Sim. 80 pés, tem capitão e 50 marujo. Legal. Não chega nem perto, mas é isso aí. Não, muito legal. Aí entra um pouco do hobby também, Sim, que é sim. bacana, né? Pra tirar um pouco a gente desse Agora, mundo. a tua equipe, então, em si, é Sim. muito bacana isso, porque o produto ajuda, né? A ter uma sinergia. Sim. O clima, o que vocês fazem hoje? Porque, me parece, as pessoas reclamam tanto de mão de obra, né? Que o mercado não tá fácil. E realmente não é fácil. Lidar com pessoas. Às vezes a gente acorda e não consegue trabalhar com a gente mesmo, né? Sim. Nós mesmo acho que a gente não se aguenta, né? Porque Sim, hoje eu tô muito olha, chato, cara. Ser sincero com você, eu acho que pra gente que vive no interior, contratação é muito difícil, né? Acho que a gente tá numa cidade, eu tô numa cidade menor, você hoje não consegue profissionais gabaritados para uma série de áreas, né? Então, desde o começo, eu trabalho muito na formação deles, né? Então, eu pego uma pessoa, aí a gente ensina tudo, ensina cada departamento, como é que faz, se ela vai para produção, normalmente ela nunca fez o trabalho, e aí as pessoas acabam perdurando, né? Elas ficam na minha empresa por um longo tempo, né? Eu tenho funcionário... Quantas pessoas tem hoje lá? Hoje são 50. 50? São 50 funcionários. E todos eles estão há muitos anos já com a gente, né? Então são pouquíssimas que estão há 1 ano, 2 anos. É isso. Né? Então não tem tanta rotatividade. O que você faz hoje que você acha que você... Por que você acha que a tua equipe fica com você? Eu acho que o principal, eu tento deixar um ambiente de trabalho saudável, né? No sentido de tentar entender o problema que está acontecendo com cada pessoa, falo para estar sempre próximo. Eu acho que o empresário que não anda pela sua fábrica, que é uma coisa que eu faço, aliás, eu escutei isso uma vez de uma funcionária que veio de um concorrente e falou assim, nossa, fulano não desce nunca na fábrica, você desce aqui toda hora. Acho que se você não anda no seu ambiente, pergunta se as pessoas estão bem, se está precisando de alguma coisa, como é que tá, e a pessoa é chamada pelo nome, sabe quem é, e fala, pô, meu chefe sabe quem é. E o seu marido tá bem? O seu filho lá que nasceu agora tá bem? O menininho lá perdeu peso? Eu tô sempre próximo. Então, você cria um ambiente. Eu acho que quando você perde esse controle, ou você tá crescendo demais, você tem que botar pessoas que façam isso, né? E hoje, recursos humanos, basicamente o conceito de recursos humanos trata disso, né? Total. De você tratar as pessoas de uma forma que elas se sintam bem nos seus trabalhos, né? Nas funções que elas fazem, né? Tenta auxiliá-las da melhor maneira, dar ambiente para elas trabalharem, porque se não dá. Eu tenho um conceito engraçado. Hoje mesmo conversei com uma funcionária que está começando, que eu falei para ela assim, olha, se você for ficar nervosa, porque departamento de vendas eu sei que é estressante, sai do departamento, toma uma água, vem para minha sala, senta aí, respira, depois você volta. E lembra sempre, você não sai da sua casa para trabalhar num lugar pior que a sua casa. Lógico. Você não sai para ficar 8 horas da onde você fica bem, que é com a sua família, para vir aqui e passar nervoso. No momento que você perceber que isso começa, cara, pensa, senta e conversa. Total. São bastante tempo que a pessoa fica ali. Agora, me parece que a gente vê climas de empresa, graças a Deus não são todos. Ainda bem, né? Mas assim, são climas de empresa que parece que é uma disputa entre o dono e o profissional, cara. Sim, sim. Não é? Parece que o cara quer... Cara, o cara tá trabalhando para você, na tua empresa, pro teu negócio, vamos dizer assim. Sim. Por ela, óbvio. E acho que o relacionamento precisa estar muito bem alinhado ali, né? Sim, cara? uma coisa que também que ajuda bastante eu faço muita rotatividade de departamento. Diária, as pessoas vão para outras áreas. A pessoa, ela trabalha numa área, na área de PVC, por exemplo, e vira e mexe, a gente está mandando alguém para uma área para aprender lá, para ter esse contato com as outras pessoas das outras áreas, e essa rotatividade faz com que elas se conheçam, que elas convivam, né? Então eu tenho, há 2 anos atrás, eu tenho uma outra área que é uma área de espuma, você viu? Falou, E essa área foi uma área que ela foi agregada na compra de uma fábrica, uma outra fábrica que também estava ruim, que era meu fornecedor. No final das contas, eu
trouxe a fábrica, mantive os empregos, mantive todo mundo e agreguei na estrutura, mas ainda existia aquele pessoal de lá e o pessoal daqui. Então, sabe, olha, a gente tem que ter essa noção de que, tipo, ó, metade da equipe vai lá almoçar com aquela outra. Tá, né? promover, Você né? vai tipo ajudar lá. É. Porque as pessoas têm que se conhecer, as pessoas têm que trabalhar junto, entender que elas estão lá em cooperativa, né? Eles, legal. lá, eles têm que cooperar. Claro. Elas têm que cooperar de alguma maneira. Se você consegue vender essa ideia para os seus funcionários, Tem que vender, muito difícil senão... você ter rotatividade. Não é difícil ter rotatividade. Treinamento, cara, não importa, pode ser onde for. Aí você fala, putz, no interior, em São Paulo, a diferença é que a proporção humana é muito maior, é muito grande, tem muito mais opções, tem muito mais, não benefícios, mas eu digo, tem muito mais cases, né, para o cara conhecer. Sim. Então, pronto, todo mundo tá ali, tem muito mais gente ali, a comparação é muito grande. Aliás, a diferença é muito grande de uma cidade como Itatiba, por exemplo, que é uma cidade fantástica, Sim. com relação a São Paulo, pelo volume de pessoas, de ideias, de oportunidades e tudo mais. Agora, mostrar, treinar, preparar tem um valor absurdo, né? Porque... Demais. E uma coisa que eu gostei muito de ter falado com você, de entender, é que você é um cara criterioso. E aí você quer a coisa de um jeito que você experimentou e você fala, cara, é do meu jeito que eu quero. E não tem nenhum problema, porque você é empresário, é dono do teu negócio. Você tem aquilo que você quer que aconteça. A questão é criar, por exemplo, um manual, uma cartilha, sei lá como você quiser, daquilo que você quer. Deixar isso muito claro, porque é muito claro pra gente que quer. Eu sei o que eu quero. Sabe que hoje eu estava conversando Às com vezes. um sócio, tava conversando com um sócio meu hoje, né? E até ele falou isso, né? Eu falei para ele, olha, eu tô saindo de viagem e tal, e aqui funciona o seguinte, é esse critério. Eu não sei se eu sou um parâmetro para qualidade ou para chatice, né? Porque todo mundo, ele fala, quando você sai, eles ficam assim, vamos fazer alguma coisa, o Roberto não gosta que faz assim. O Roberto não gosta que faz assim. O Roberto, eu falei pra eles, eu não sei se eu sou ponto de referência porque eu sou criterioso ou sou chato. Porque é o tempo todo falando em meu nome no sentido de falar assim, olha, não vai por aí, porque... E é legal isso, você criar esse negócio. Eles sabem o que tem que fazer, eles tomam a decisão e eles sabem quando tá errado. E sabem que eu fui lá e falei, olha, não faz assim mais. Não. Assim você não agrega para aquela equipe, nem para você e nem para os outros. Nem para os outros. Mas o que você está falando, por exemplo, olha, imagina que tem empresários, por exemplo, que querem, são criteriosos e querem que seja desse jeito. Essa é uma questão, Sim. Mas não está dando certo. Sim. Pô, peraí. Você tem um negócio para quê? O objetivo do negócio é para que ele cresça, se dê bem e ganhe dinheiro como consequência de tudo isso, ok? Mas é ganhar dinheiro também. Se não está dando certo, você está com dificuldade econômica, mas eu quero assim, aí é um problema psicológico ou psiquiátrico. Não sei. Vamos pensar nisso? Porque vamos imaginar, você querer a coisa e essa coisa funciona realmente desse jeito. Até aceito uma opinião, perfeito. Até aceito um brainstorming para a gente poder chegar num consenso, numa melhora, numa adaptação e tudo mais. Mas se não está dando certo, amigo, já faz 20 anos que você está aí, está cada vez pior. Fala, cara, tá na hora de rever. Não é? O ego é um problema sério, né? E é complicado. Acaba envolvendo. E eu não acho que nesse caso... Tudo bem, uma coisa é na minha casa. Então, vamos lá para minha casa. Uma coisa, na minha casa é um critério pessoal. É outra coisa. Mas no negócio, ele tem um critério de dentro para fora. Você fala que o meu objetivo é produzir e vender. Mas como eu te falei, as pessoas... os mais gabaritados na minha fábrica são meus sócios em questão de quem sabe produzir. Eu falo que eu acabo virando referência no intuito de, quando a gente fala de limpeza, porque eu sou muito chato com muitas situações, quando você foi... Mas é critério. Que você sabe que eu te falei, pô, o pessoal só põe aqui. Eles sabem, por exemplo, que eu não gosto de espuma no meio do caminho. Então eles sabem que tal horário tem que parar para varrer tudo. Eles sabem que nas áreas de emergência todas elas têm que ficar livres. E é difícil você ter esse conceito para uma fábrica, mesmo tudo estando demarcado, as pessoas tendem a fazer as coisas erradas. Então, quando você se torna referência para o trabalho, para a fábrica, de falar assim, olha, aí não pode, né? O fulano não gosta que isso daí funcione dessa maneira. Eu olho pelo lado assim, pô, eu acho que deu certo eu ser chato, né? Que o pessoal tá fazendo o que eu pedi, não é pra fazer. Agora, todos os processos, tem vários processos que foram melhorados por funcionários e máquina que eles criaram. O meu profissional
da manutenção, ele cria facilidades às vezes, melhoria numas peças, e a gente, pô, legal isso, vamos pra frente. É isso. O pessoal tá sempre propondo coisa nova, e isso que é legal, o funcionário se intera, ele participa, Então, né? Ele cria negócios novos pra gente, e, pô, legal, Lógico. vamos partir por aí. Você só não pode frustrá-lo, né? Você tem que, pô, legal por aí, vamos lá, o que precisa? Isso. Precisa comprar esse equipamento? Tá, vamos lá, vamos fazer teste Eu fiz junto? esse comentário até para trazer para o programa uma coisa como orientação, informação até, porque é um pouco disso, né? Nós estamos vendo, eu vi tanto caso, nós fizemos as sessões estratégicas, né? Então a gente acabou conhecendo, em dezembro foram 47 empresas que a gente conversou e que partiu para entender o que esse cara está passando. E aí você percebe que o ego ele virou uma doença muito grave entre os empresários. Por que eu quero assim? Porque eu quero, mas não tem um critério ou um conceito. E tudo bem eu querer. Por exemplo, eu quero a mesa, quero que fique aqui e quero não, posso puxar? Não, cara, eu quero aqui. Tudo bem que eu quero numa posição diferenciada e não tem problema nenhum isso se eu quiser. A única questão é, isso faz ou não bem para o teu negócio? Isso está fazendo bem para o teu negócio ou não? E é isso que eu gostei do que eu vi. Porque o fato de eu não querer a espuma no meio do corredor, porque eu tenho uma coisa minha que eu não gosto de bagunça, tudo bem. Sim. Agora, não, isso está atrapalhando o processo, estou produzindo menos porque o cara tem que ficar limpo. Não, tudo bem, mas é uma coisa que você mediu e não, pelo contrário, até agilizou porque tem espaço livre. Sim. Ok. Então, sim, mas o empresário precisa entender o que é bom ou não para o negócio dele, você não acha? Sim, mas eu acho principalmente que eu acho que toda vez que você for produzir alguma coisa, você tem que mostrar pro seu funcionário que você está do lado dele, né? Então eu vejo muito empresário que eu vou entrar nesse negócio, mas eu não faço a menor ideia como isso é feito. Né? Eu vou entrar nesse negócio, mas se eu estou vendo aquele ambiente, eu não vou lá ajudar eles a carregar, eu não vou ajudar eles lá a limpar. Sim. Então, esse conceito eu passo, eu mostro nesse sentido. Eu acho que principalmente se você quer a sua equipe com você tem que mostrar saber o que o cara isso. passa, né? Exatamente. Porque eu já cortei espuma, eu já soldei, eu já fiz de tudo no começo da empresa e hoje, graças a Deus, assim, eu tenho pessoas capacitadíssimas para fazer isso. Mas se um cara não deixar você na mão, você precisa eu saber o que vou fazer. para lá. É. Então, assim, eu acho péssimo quando o empresário não sabe o que vai fazer. Ou principalmente quando ele não preza... Lembra aquele conceito que eu te falei? Os herdeiros, eles estão começando de baixo. Eu começo o negócio de baixo. Eu acho que quando eu vejo um funcionário passando por cima de uma sujeira, eu falo, escuta, volta aqui. Ou senão eu recolho, eu mesmo pego a vassoura, eu recolho no meio da fábrica, porque eu desço, eu vou lá, recolho, eu limpo a fábrica, eu coloco as coisas no lugar para mostrar para eles que eu estou fazendo também, claro, gente. Olha, é assim que eu quero, mas é assim. Se você não fizer, eu vou fazer. Então ele fala, pô, é melhor a gente fazer, porque é chato, porque ele vem e faz mesmo. Ele não vem, eu quero você. Muito. Não, eu vou lá e vou fazer, vou te mostrar. Você sabe que tem algumas pessoas que fazem pergunta pra gente, eu vou abrir aqui, e enquanto nós estamos conversando, né? Uhum. E o Rodrigo e o Roger já vão separando ali algumas perguntas que são interessantes e pertinentes pra gente estar falando aqui. Você quer ver? Fizeram pra você. Tá preparado ou não? Como é que chama isso, Rodrigo? É o nosso momento fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Não, só não pode fazer pergunta, sou casado, hein? Hã? Você fala, olha, então, se eu fosse solteiro, responde assim. Hã? Começa respondendo É assim, melhor, se eu fosse solteiro. Não, senão o telefone vai tocar. Porque você vai dar uma passeada, você vai tirar férias agora por uns dias. Vou. 40 dias? Deus me livre. Quando que o empresário tira de 40 dias? A gente conversou sobre isso. As minhas férias são basicamente 3-4 dias, né? dias. Eu vou agora e volto terça-feira. Empresário que tira mais que isso, realmente precisa me ensinar como é que faz, porque eu não faço ideia. Sexta, terça, você fala, ixi, mas qual terça o Roberto não tá contando pra gente, viu, Rodrigo? O Roberto, as pessoas estão perguntando, essa aqui ela chama Márcia de Campinas. Troquei a lente há pouco tempo. Mas a Márcia de Campinas está perguntando assim, ó, vocês visitam hospitais para entender a necessidade? Na verdade, a gente não só visita. Às vezes Vocês visitam mesmo? Visitamos. Na verdade, o que acontece? Os nossos representantes, eles nos trazem algumas demandas e, na verdade, o meu sócio, e a gente não manda alguém, na verdade, a gente vai lá para ensinar a enfermeira a utilizar, né?
A gente leva o produto, mostra, e isso não é uma coisa, pessoas, né, as empresas do meu ramo fazem isso porque são produtos que você tem uma forma de utilizar, né? Então a gente não só vai no hospital, como ensina a enfermagem a utilizar, como desinfectar, como se usa para cada paciente em cada situação. Porque você tem uma variação, né? Você tem produtos com água, com gel, então tem todo um cuidado que você pode até passar friagem para um paciente, né? Então você tem que saber exatamente. A gente vai até muito em loja para explicar pro lojista, né? Quando você vai no hospital, por exemplo, a tua equipe vai, ou alguém de criação, para treinar, para preparar, acho que já deve até surgir algumas oportunidades ali, não surge? Porque de repente você Sim, conversa com a sim. enfermeira, ela fala, cara, se isso aqui tivesse tal coisa, gera um novo produto Sim, ali. você aprende demais. Eu acho que esse produto mesmo, Que é tá esse aqui? é um encosto, né? Um encosto para cadeira de roda, Tá. né? O que ele é? Um produto. Se você pegar uma cadeira de banho, aqui, ó, tá vendo? É um encosto para cadeira de banho. Isso aqui é um produto sugerido pelo cliente, não foi a gente que criou. Ah, você E inventou ele com base... nós fomos num cliente, nós começamos a apresentar, ele falou: olha, você reparou que a cadeira de banho ela tem uma ferragem atrás e quando alguém vai tomar um sol, ela joga um cobertor para conseguir encostar? Eu falei: é verdade. Por que você não faz um negócio e coloca, faz alguma coisa de ar que a gente possa abraçar com velcro e a pessoa encoste? Normalmente, pessoas muito idosas, debilitadas, estão com os ossos todos assim aparentes, né? E quando encosta, machuca. Esse foi um produto, por exemplo, sugerido em hospital, sugerido por um cliente. Ele falou no final das Olha contas como fazer. A gente foi lá, criou, trouxe produto da Velcro do Brasil, trouxe material de uma outra de empresas grandes e montou um encosto para trazer esse conforto, né? Então o cliente, ele sugere muita coisa. Muito legal. Você tem que escutar, né? Se você não for o básico, você escutar o cliente, não tem como. Ah, né? não, você tem que ver funcionando a coisa, né? Ah, o Romilton complementa isso aqui, chama Romilton, ele é baiano. Você que é baiano, não é? Rodrigo Morou? É Feira de Santana, Rodrigo. O Romilton de Feira de Santana está perguntando aqui se você já usou algum dos seus produtos, já precisou usar algum dos seus produtos. Bom, na minha casa é quase que uma loja. Ah, você usa? Você põe Sim, eu uso em todo lugar. Meus Tá, mas produtos. você teve uma debilitação? Você foi Não. ficou debilitado em algum momento? Eu, graças a Deus, Aí, não não precisei ficou. usar para nenhuma finalidade, mas eu tenho colchão, eu tenho espumas. Eu uso espuma na minha cadeira do trabalho. Eu uso um dos produtos na minha cadeira do trabalho. Eu uso uma Eu série. achei muito Eu levo legal. tudo para casa e uso por um tempo. A gente agora vai lançar uma linha de travesseiros e eu tô testando os travesseiros em casa. Minha esposa, ela dorme com um travesseiro nosso. Porque a gente tem que ficar quase 2 meses testando o travesseiro para ver se ele vai deformar, como é que ele vai ficar, né? Alguma coisa, por exemplo, você fala, não, isso aqui deu, acordei meio ruim, entendeu? não gostei. Então, às vezes, eu durmo com o travesseiro, sou maior, daí, pô, não tá legal pra mim, passei pra ela. Daí ela falou, eu fiquei bem, ela é menor que eu. Então, a gente tem que... Porque os produtos, eles são... É pro corpo. Os corpos são diferentes, então tem situações diferentes que eles se encaixam de formas diferentes. Então, você tem que pensar, pô, vou fazer esse produto, tá, mas para esse cara mais pesado não vai acontecer. Para essa pessoa mais leve vai acontecer. Você tem que ter esse cuidado, né? E botar em teste, Tem né? que botar em teste. Assim, O demais. Roberto é um cara de Guarulhos, seu xará. Ele deve ser estranho produzir para o uso de quem está sofrendo. Vocês não se incomodam? Pelo contrário, né? Pelo contrário, né? Oi, Assim, esse foi um objetivo meu, assim, quando eu percebi que eu fui montar uma fábrica e não tinha um motivo banal para fazer essa fábrica. Seu propósito, percebi né? que eu realmente ia fazer alguma coisa que ia fazer diferente. Acho que aí que você se aplica mais ainda, Mas eu acho que ele né? está mencionando assim, porque é uma questão, é uma coisa meio triste se você for pensar, Sim, sim. né? Porém, por outro lado, você está dando conforto. Eu acho que é isso que o Rô aqui não conseguiu observar. Sim, eu acho que ele quis dizer, você está ganhando triste, dinheiro com a dor né? dos outros. Pois é. Mas cara, mas é uma coisa triste. Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer isso. Agora, fazer direito, né? Não tem problema nenhum. A grande questão é o que a gente faz, né? Porque não é um produto mentiroso, né? Eu posso estar vendendo uma coisa e, de repente, aquilo até prejudica, né? Sim, sim. Então, você
Rodrigo, ô, Roberto, vamos tomar mais uma caixa. Come o torresmo, Roberto. Tá aqui pra gente. Nós estamos no papo de boteco, amigo. O queijinho tá gostoso. Prova aí. Um parmesãozinho. Você é italiano, você gosta de parmesão? Tá longe, pera. Ai, caramba, só puxar um pouquinho mais aí. Marro, aí tem o Anderson. O Anderson de São Paulo. Alguns dos produtos são semelhantes com boias para piscina. É verdade. Tem uns colchãozinhos infláveis teu aqui que se jogar na água fica legal ali pro cara. Na verdade, pular. boia mesmo. Só que assim. Agora, colchão inflável para camping, etc. Não só para coisa. Ele fala assim: vocês já aproveitam esse nicho? Não. Não porque questão de foco até também, não é? Não, mas não é só isso. O produto é parecido, mas ele não é igual. Ele usa. Não é igual. O nosso produto usa aqui, outro tipo de parâmetro plástico. Você tem produtos químicos que vão nesse plástico que ele não fica bem ao sol. Então, você tem uns colchonetes e eles têm outro tipo de elastano. Então, não é o mesmo colchão. Assim, dá para você encher e usar na piscina? Dá. Vai estourar logo? Vai. Porque não é um produto voltado para ficar no sol. E eu tenho muita pergunta. Essa almofada eu posso colocar no assento da moto? Tá. Há uma grande possibilidade de você cair da moto. Porque o negócio tem o objetivo de criar instabilidade para a pele. Você vai ficar balangando em cima da moto, você vai cair. Lógico. E ele não vai suportar as curvas. Não é propício para isso. Né? O plástico também é feito com outras propriedades químicas que ele não vai resistir por muito tempo, né? É diferente. O produto para boia de piscina é um produto mais fino, é menos elástico, tem outras propriedades químicas, né? Mas essa é uma visão muito legal, é uma visão bacana do que o empreendedorismo tem e que muitas vezes precisa ser quebrada. Quando você... não é porque funciona para um segmento que vai funcionar para outro. Existe uma coisa na época, depois da pandemia principalmente, que os caras estavam desesperados e vendendo de tudo. Sim. Né? Então... uma coisa é você ter na porta do teu estabelecimento, mesmo um estabelecimento de estética, sei lá, um salão, alguma coisa, o cara tem uns chocolatinhos para vender, alguma coisa assim. Sim. Tudo bem, é uma coisa que até é um complemento, não atrapalha o processo. A outra coisa é ela começar a mudar totalmente o foco do negócio. Sim. Então, de repente, além dessa questão da mercado do produto não ser adaptável totalmente, quer dizer, você poderia, você fala, cara, vou entrar buscar uma outra linha de matéria-prima e vou produzir também colchãozinho para piscina, boia inflável, aquelas coisas todas. Mas você muda totalmente o teu foco. Você deixa de investir na saúde, deixa de investir no processo que você tem como início do... E eu acho que a energia que você gasta também, né? São dois mercados totalmente diferentes. E você acredita que, por exemplo, dar um exemplo para minha realidade, você vai montar uma área de cosmético. Você não consegue usar as mesmas equipes, porque são áreas tão... saúde cosmética, mas são áreas tão distintas. Se não é perfume que você está vendendo para o cara usar para sair. Você não vai conseguir, não são os mesmos clientes, em algumas ocasiões não são os mesmos clientes, então não adianta você querer... Você fica sem foco nenhum, né? Como é que você trabalha levando produto para a saúde, vou lá, coloco cosmético, e aí o lojista não vai entender isso, como é que vai vender? Aí então, você fica sem... parte desse produto teu, acho que é vendido até em farmácia, não é? Sim, alguma coisa? Pouca coisa. A bengala eu já vi. Sim. Bengala, algumas coisas de espuma. Você tem uma série de itens de espuma para pós-cirúrgico, né? Legal. Então você tem bastante coisa. Mas são nichos, são ramos diferentes. Não quer dizer que a empresa não teria know-how para fazer. Sim. Só que misturar coisas, eu acho que você não chega em lugar nenhum. Não chega, E por mais que seja parecido, você tem competência, está preparada a tua competência para isso. A solda provavelmente seja muito parecida. Sim. Mas entendi. Né? Mas não é o mesmo ramo. Não é o mesmo ramo. E a energia que você vai despendiar nisso é aquilo que a gente conversou, né? Do PPP, né? Pessoas, processos e produto. Acho que produto, você não foca o produto que você quer, você não vai para lugar nenhum. Você tem um monte de coisa e não consegue muito entender. Legal. Muito bacana. O Roberto, ela chama Verônica de Foz do Iguaçu. Aí, paranaense, lá de... Você tem um monte de funcionários. Como que você consegue encontrar? Você até contou isso. Como é que você consegue encontrar tanta gente? Não encontro ninguém. E quando encontro é uma topeira. Ele falou, olha que sacanagem. Olha, não chega a tanto.
Realmente não chega tanto, mas realmente a gente tem que focar em formar as pessoas dentro da empresa. Para as áreas específicas, é muito legal quando você traz a pessoa com a base já, né? Mas é bem difícil. O mercado no geral tá difícil, né? Essa Perfil nova, é diferente, nova geração. essa nova geração, eu escuto alguns podcasts falando que essa nova geração, ela diz que ela tem mais, como é que diz? Ela tem mais direitos do que deveres, né? Então, ela quer muito mais coisa e não quer passar por tanta coisa, né? Então, né? E também, E eu você acho não que encontra, né, as tem sentido pessoas. para algumas coisas, mas tem uma questão também, é que você não consegue preparar uma pessoa da mesma forma que você preparava 10 anos atrás. Então, fala assim, até a formação, até o treinamento a ser aplicado, precisa ser numa linguagem focada nesse. Ou seja, nós empresários, além da gente ter o pensamento do produto, da mercadoria, do mercado de venda, da formação de preço e tudo mais, as responsabilidades que nós já Sim. temos, nós temos que aprender também a como lidar com uma nova geração. Sim. Que é um aprendizado pra gente. Pô, seus filhos já são mais velhos, mas as minhas estão agora, com 14 para 15. Você fala, tá exatamente numa geração que eu não tenho a mesma facilidade de liderar. Eu tenho que aprender com elas. E aprendo pra caramba, bicho. Sim. Elas me ensinam coisas. Agora, eu acho que isso é uma dificuldade que nós também temos que nos treinar, né? Não só eles, mas Sim, a mas gente eu acho também. que essa nova geração lhe falta paciência, né? Eu acho que essa paciência e essa vontade que a gente tinha lá atrás, e você encontrava pessoas que falavam, pô, eu quero aprender isso, quero galgar cargos, quero ir atrás. Você não encontra com tanta facilidade agora. Eu tenho. Engraçado que as pessoas que ficam por muito tempo, mas a aderência de pessoas novas, ela é muito difícil. A gente marca entrevista, a pessoa não vem. Às vezes ela vem um dia, ela não volta no dia seguinte. Eu já vi pessoas na minha empresa que ficaram até a hora do almoço, e depois do almoço, ué, cadê a pessoa? Ela foi não embora. gostou, Ela foi né? embora. E você fala, uai, ela não deu nem tempo, a gente nem conseguiu conhecer ela direito, né? Então Agora, isso a acontece questão com muita a frequência. realidade está aí. Esta é a realidade. Ou a gente vai pensar em mudar a geração. Não tem como. Não, você tem que se adaptar e Me adaptar. e Eu preciso me mostrar para treinar, eles né? qual é Engraçado, o quando você caminho. chama para as pessoas para se treinar, cara, nós chegamos a fazer um projeto, a discutir com o Ciesp, na época, um projeto de levar até as pessoas um treinamento dentro da empresa, para o empresário. Vamos preparar a tua empresa, dentro da sua empresa, só para você, patrocinado pelo Ciesp, de graça. Não tem adesão. A adesão é pequena. Você tem essa noção ou não? Incrível, Não, né? você está num nível de empreendedorismo que talvez você não enxergue, não conheça isso que eu estou te passando. Mas é uma realidade. Fala, cara, eu tô com um problema, o mercado tá ruim, porque a crise, porque a pandemia, porque a sociedade, porque o dinheiro, porque o governo. Tá bom, bacana, nós temos isso. E aí? O que você vai fazer? Pois é. Porque não tem saída se você não se preparar para isso, né? Sim, você tem que encontrar esse mercado de alguma maneira e se adaptar a ele, né? Muito legal. E buscar, né? A melhor maneira. Roberto, parabéns, cara. Eu gostei demais do teu produto, do teu projeto. Rodrigo, o que você achou disso? Roger, o que vocês acharam desse projeto? É reconfortante saber que tem gente trabalhando para trazer conforto a quem mais precisa, né? Isso é bom. O Rodrigo é o cara dos trocadilhos, né? Ah, é? É reconfortante. Seus Reconfortante. O conforto que você traz é reconfortante. Boa demais, Rodrigo. E é isso. E é um papo técnico, né? Não é, Roger? A gente tenta deixar ele um pouco mais... menos maçante, né? Mas é difícil, Cara, né? demais. Mas indústria, o processo industrial, você fala, cara, é processo, como a gente falou. Você falou dos P's, né? Dos 3 P's do Marcos Lemones, né? Falamos bastante dele. E já temos o que nós temos, Rodrigo? O que nós temos, Alexandre? Quem que ele é? Pode falar. Nosso programa, como é que chama? Criado por você. O nome foi... sim, o Sem Prejuízo. Sem prejuízo. Eu conversei com você, nosso programa, nosso... Sim. Verdade. Nosso reality. É meio reality, meio realidade mesmo. É aquela mistura. Meio fato real, né? Se é fato cara, real. mas é muito legal você ver, cara, uma empresa e a gente construiu, a gente desenvolveu, montou os processos e essa empresa no momento seguinte
Legal. Criou por causa dos processos criados dentro dela. Ela se transformou, ela mudou o conceito, mudou a forma de venda, mudou o olhar dos funcionários, mudou a energia do negócio depois desse processo. Muito legal. Muito legal. Você Sem tem prejuízo daqui a pouco no ar aí. Né? Mais um entretenimento aí para as pessoas. Mais uma coisa aí que vai despontar. O Papo de Boteco já é super agradável de estar aqui. Não, agradável é tomar uma na quinta-feira à noite, não é? Sim, Pô, fala a maravilhoso. verdade. Esse é o melhor, Para né? relaxar, não é? A gente vai finalizar esse papo. Cara, eu vou completar teu copo, sabe por quê? Sim. Porque a gente vai... Quer tirar? Deixar um pouquinho mais. Deixar a margem aqui, ó. Vamos colocar aqui só do ladinho, que a gente já vai inflar. Porque aproveita, porque daqui a pouco você vai ter que ir para Itatiba, Uhum. mas você acaba dormindo aqui, ué. Já durmo no Tem hotelzinho aqui. É, né? já... Não, você já trouxe aqui o inflável, a gente enche ele. Sim. Você dorme por aqui mesmo. Opa, aqui no canto aqui. Isso aí. Então, eu te agradeço. Porque o que você trouxe, antes da gente brindar, o que você trouxe foi conhecimento aí para o empreendedorismo. Contou tua história. A tua história, ela traz aí uma motivação diferente para as pessoas. Porque aquilo que a gente brincou, né? Que na prática a teoria é outra. E é verdade. As coisas funcionam no papel e quando ela não é vivenciada no dia a dia ali, experimentada, validada, né? Então você tenta experimenta, muda o processo. Quantas Sim. vezes você mudou o início da coisa? Eu acho que o importante, eu acho que pegar de tudo isso por mais que a gente escute aí que o empresariado é o que, como é que eles dizem aí, né? Estão falando por aí, né? Um homem de barba aí tá falando que a gente não trabalha. Dito que muitos empresários acordam muito cedo, saem muito tarde, se preocupam com muita coisa, fazem vários testes, não estão milionários como... E a gente tem um Brasil aí com 95% de empresários, são todos microempresários aí que estão trabalhando... Tem uma responsabilidade, assim, né? demais, empregando 2, 3 pessoas, que seja, porque não importa o tamanho, né? Você tem 2, 3, 50, você tem 100, a responsabilidade é o mesmo. Você tem famílias e você tem que fazer com que elas tenham tudo na mesa dela. Você vê na praia, aí você vê o cara se virando, dando um jeito, inventando uma forma nova de vender o sorvete, ou o outro levando, cara, mel. A gente teve um cara de Piracicaba que estava lá no litoral norte vendendo mel, mas o cara mostrando que era medicinal e a gente trouxe 2 garrafas e não sei se é mesmo ou não é, mas a gente tá tomando a porra do mel. E aí você fala, cara, puta, é sensacional as pessoas inventando coisa, outro trazendo quentinha de um jeito diferenciado. Aí você começa, pô, tem tanta coisa diferente. E esse cara não é um vagabundo. Porra, esse é um puta de um profissional que montou um grande negócio, desenvolveu um diferencial, ele é um empresário. Até muito pequeno. Você me lembrou, eu fiz uma viagem para Pernambuco uma vez e foi numa feira que a gente está fazendo em Pernambuco. Aí uma moça nos abordou na praça à noite para nos vender tapioca, né? Mas, cara, o briefing que ela deu da tapioca, eu quase contratei ela para ser minha vendedora, porque ela iniciou o projeto, ela não falou da tapioca. Eu ainda não estava sabendo nos primeiros 10 minutos o que era que ela ia me vender. Eu quase tive que perguntar, escuta, mas o que é? Porque eu ainda não sei. Porque ela me deixou com muita vontade. Eu falei, cara, se eu pudesse contratar metade desse tipo de microempreendedora que está aqui, ó, porque ela está aqui trabalhando sozinha. São essas pessoas que levam o Brasil nas costas, né? Exatamente. É isso. Eu falei, olha a categoria dessa menina vendendo. Mas o empresário se aproveita das pessoas. É o que dizem. Se for na novela da Globo. Né? Nas novelas da Globo, né? Que a gente é vilão. Eu te agradeço muito Obrigado. E obrigado pela tua forma de trazer para as pessoas esse conhecimento, essa capacidade, e ensinar a gente a liderar, a viver e a produzir dentro do processo. Muito obrigado. A gente tem a saúde, né? Principal. Valeu. Obrigado.